fechasse os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Oremos. Culto Querido e bondoso Deus, neste momento estamos aqui juntos para ouvir a Tua palavra através da Tua Santa Bíblia. Por isso, Deus eterno, nós te pedimos que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Ó Deus, sem a Tua presença neste local, não adiantaria de nada nós estarmos aqui. Por isso, Pai querido, abre nossas mentes, corações, para que nós possamos entender, compreender e, acima de tudo, praticar a Tua vontade em nossas vidas. Pai querido, nós te agradecemos porque chegamos mais uma sexta-feira, mais uma semana que está terminando. E te agradecemos porque o Senhor esteve conosco durante toda essa semana, nas lutas, dificuldades, vitórias, situações adversas que nós vimos ter passado. E te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco. E te pedimos que o Senhor permaneça conosco por toda a eternidade. Nos abençoe, Senhor Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados, nos ajuda a reconhecê-los, a abandoná-los e te servir. Vem estar conosco no estudo da Tua palavra nesta noite, é o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Olha só, o que a Bíblia fala? Um dos temas que a Bíblia fala é que todos nós iremos participar de um juízo. Alguém já foi a algum tribunal? Já? Nunca foi? Nunca assistiu uma audiência? Nunca foi chamado para depor? O mais perto que eu já cheguei foi ter que servir de testemunha em duas situações, né? Mas não estava sendo acusado e nem estava acusando ninguém. Estava lá para pôr em relação a uma situação de separação, e a outra situação foi questão trabalhista, mas foi o que eu mais perto que eu cheguei no tribunal. Mas a Bíblia fala que todos nós iremos participar, na verdade nós já estamos participando. Boa noite, seu Maurício. Nós estamos participando de um juízo, certo? E aí a gente vai ver alguns trechos da Bíblia que falam exatamente sobre isso. Olha só. Hebreus capítulo 9. Abra sua Bíblia aí, quem puder, em Hebreus capítulo 9. Culto ao ar Hebreus livre. capítulo 9. Uma realização e idealização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Esse é o professor Fernando Veras, nesse dia 13 de setembro de 2024. Aqui é a Rua Luiz Maranhães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Hebreus capítulo 9, versículo 24 diz assim. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aí você volta um pouquinho, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é construído para oferecer dons e sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. A Bíblia que fala nesses dois textos que quando Cristo morreu, ressuscitou, passou um tempo com os discípulos aqui na terra, depois da sua ressurreição ele subiu aos céus. E a Bíblia fala que ele sentou à destra, à direita da majestade de Deus, e está lá no céu, porque ele subiu, porque ele fez um sacrifício aqui na terra. Qual foi o sacrifício que Jesus Cristo fez? Ele morreu na cruz do Calvário. E aí nós vamos ver, queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 14, para nós podermos entender a questão do juízo. Nós sabemos que Jesus Cristo está lá no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N. 13 de setembro de 2024, sexta-feira. Capítulo 14, versículos 6 e 7 diz assim: olha só.
E vi outro anjo voando, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, nesse dia 13, 6 e 7, sexta-feira, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, de setembro de tendo um 2024. evangelho Esse é o eterno professor para pregar Fernando Veras. aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, versículo 7, dizendo com voz forte: temam a Deus e dê-lhe glória, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Ele diz assim, ó, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Todos nós iremos participar, estamos participando de um julgamento, certo? Nós estamos participando de julgamento. E aí, queridos, o que tem no julgamento? No julgamento tem... Que tipo de pessoas tem no julgamento? Nós temos o réu, nós temos o pessoal que acusa, nós temos o que mais? Nós temos o advogado de defesa, nós temos o que mais? O juiz, né? E aí nós vamos verificar aqui qual é o papel de Jesus Cristo no julgamento. Olha só, João capítulo 5, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista João, do Sétimo Dia 5, do bairro de Alvorene. Esse é o professor Fernando Veras, nesse dia 13, sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, João, Fortaleza, 5, Ceará, Nordeste, Brasil. 22. João 5, 22 diz assim: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, quem é que vai julgar a todos nós no céu? Quem é que está julgando todos nós no céu? Diz assim, o Pai, que é Deus, não julga ninguém, deu essa atribuição, né? A quem? Ao Filho. E quem é o Filho? É o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nesse julgamento, o Jesus Cristo, ele é o juiz, certo? Nós todos estamos sendo julgados, mas ele é o juiz. Só que lá, em 1 João, abra a Bíblia de vocês aí em 1 João. João, capítulo 2. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Esse é o professor Fernando Veras, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. João, capítulo 2. Rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, Fortaleza, assim, Ceará, Nordeste, Brasil. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse julgamento que Deus está nos julgando, além de Jesus Cristo ele participar no papel de juiz, ele também vai participar no papel de advogado. Não é aqui que diz, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, o justo. Então, nesse julgamento, tanto Deus é o juiz, como ele também é o advogado, certo? E aí, queridos, lá em Eclesiastes capítulo 12, lá no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 12, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvorene. Esse é o professor Fernando Veras, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024, a Rua Luiz Maranhão, assim, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou que sejam más.
mais. Tudo que nós fazemos, tudo que todas as pessoas fazem, na hora do juízo, elas serão reveladas. Tudo que você fez de bom será revelado, mas tudo que você também fez de mal, que não pediu perdão a Deus, também será revelado. E como é que nós sabemos disso? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 20. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui do bairro de Alvoruene. Esse é o professor Fernando Veras, nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2024, a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Olha só o que está escrito. Apocalipse 20, 12 diz assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Sabe o que isso me diz? Duas coisas. Primeiro, na verdade diz várias, né? Mas a gente vai trabalhar só três coisas. Primeiro, tudo que nós fazemos, o anjo do Senhor, ele relata, escreve no livro. Tudo que nós fazemos. Imagine desde o dia que você nasceu, tudo que você fez é escrito em um livro. Todas as suas ações, quer elas sejam boas, quer elas sejam más, estão escritas no livro lá no céu. A Bíblia também fala que nós temos, que tem outro livro no céu que se chama o livro da vida. E nesse livro da vida está escrito, ou estão escritos, todos os nomes daquelas pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e não o abandonaram. Aqui também fala que nós iremos ser julgados pelas nossas obras. E onde é que estão escritas as nossas obras? Nos livros, né? Todos nós temos um anjo, queridos, que ele escreve tudo que nós fazemos. Quando nós pecamos e nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós abandonamos esses pecados, Deus apaga esses pecados do livro que está escrito. Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele é suficientemente forte e poderoso para apagar as nossas transgressões. Então Jesus Cristo, ele servirá de juiz e ele servirá de advogado para todas aquelas pessoas que se arrependerem verdadeiramente dos seus atos, certo? Porque nada do que a gente faça, ele vai ficar encoberto. Nada do que você faça, e eu faço também, vai ficar sem o olhar de Deus e sem estar escrito no livro da vida, no livro dos céus. E tudo que nós fazemos, além de o que nós fazemos, também é relatado a intenção que nós estamos fazendo essas coisas. Porque às vezes existem pessoas que ajudam outras pessoas, mas com a intenção erradas. Por exemplo, nós estamos num momento de eleições, né? Daqui no mês que vem nós iremos votar nos nossos candidatos aí a prefeito, vereador, e uma boa parte dessas pessoas, elas nesse momento elas aparecem para ajudar as pessoas em troca de quê? De voto. Então a intenção delas não é verdadeiramente só ajudar, mas sim querer algo em troca. Existem muitas pessoas que fazem isso, e às vezes nós corremos o risco de fazer isso também, e as nossas motivações também são relatadas na palavra de Deus, certo? E olha só, quem é que irá comparecer a este tribunal? Lá no segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvoruene, foi exatamente ela que criou, que deu início ao culto ao ar livre que está acontecendo nesse exato momento aqui
a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Hoje, na retórica, segundo Coríntios, o capítulo professor 5, Fernando 10, Veras diz assim: pregando a palavra de Cristo segundo a Bíblia Sagrada. porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem irá comparecer a esse tribunal? A Bíblia fala que são todos nós. Iremos comparecer. E nós iremos ser julgados pelas nossas obras. Lembre-se, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós seremos julgados pelas nossas obras, certo? E o último texto, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, Culto capítulo ao 8. ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Esse que está nos falando nesse exato momento é exatamente Romanos, o professor capítulo 8, Fernando versículo Veras, diz assim: integrante do Grupo Caleb, pertencente agora, à Igreja Adventista do Sétimo Dia já não do bairro existe de nenhuma Álvaro N, Fortaleza, Ceará, condenação Nordeste, para os que Brasil. estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, todos nós, todas as pessoas irão participar de um juízo, certo? O qual Jesus Cristo será o juiz e será também o nosso advogado de defesa. Quem será o advogado de acusação? Satanás, certo? E aí, quem é que irá ser salvo, ser absolvido nesse julgamento? Todas aquelas pessoas que aceitarem ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração como Senhor e Salvador. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é simplesmente o fato de você aceitar de maneira verbal, no sentido só da boca para fora. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Queridos, olha só. Existem algumas situações em que as pessoas se enganam. Por exemplo, há muitas pessoas, e nós corremos o risco de estar envolvido nisso também, achar que simplesmente pelo fato de nós irmos a uma igreja, pelo fato de nós virmos aqui na sexta-feira, isso nos dará a salvação diante de Deus. Mas só o fato de nós assistirmos, só o fato de nós ouvirmos, isso é bom, claro, mas não é o suficiente para nós termos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, ela precisa entrar em nossos corações e nós sejamos transformados por essa palavra. Porque não adianta nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, aprendermos sobre o tema, como nós aprendemos hoje sobre o juízo, que todos nós iremos participar de um juízo, que todas as nossas ações estão escritas em um livro, que existe o livro da Bíblia, e todas aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus serão salvas. Não adianta nada, nem esse conhecimento, para que nós sejamos salvos, a não ser que nós reconheçamos que somos pecadores, confessamos nossos pecados a Jesus Cristo, pedimos perdão, abandonemos esses pecados e deixemos que Cristo, através do Espírito Santo de Deus, transforme nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas diferentes do que nós éramos quando nós antes de nós aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta nós só virmos à casa de Deus e não deixarmos o Espírito Santo transformar. E é por isso que a Bíblia fala, nós precisamos estar em Cristo. E estar em Cristo é deixar que Ele faça a vontade dEle em nossa vida. O meu desejo é que um dia eu e você que está nos assistindo, possamos estar nos céus. E diante daquele grande dia, quando nós fomos acusados por Satanás, Jesus Cristo mostrar o sacrifício dele, que ele fez na cruz do Calvário, e dizer que nós o aceitamos como Salvador e aceitamos esse sacrifício para a nossa salvação, sermos absolvidos da acusação. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos
verdadeiramente procurar fazer a vontade de Deus e nos converter cada dia a Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para nós orarmos, por favor. Concluída aí, portanto, a oratória do professor Fernando Veras nessa noite do dia Oremos. 13 de 2024. Querido eterno Vamos Deus, agora à nós oração. somos imensamente gratos porque o Senhor de deixou a tua discernimento. palavra, a Bíblia, para nos orientar, para nos mostrar a tua vontade sobre nossas vidas. Tu falaste, Senhor Deus, na tua palavra que nós estamos participando de um julgamento, onde o Senhor Jesus Cristo é o juiz, mas também o advogado para todas aquelas pessoas que o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vimos também, Senhor Deus, que todas as nossas ações estão escritas em um livro. Quer que essas ações sejam boas, quer que essas ações sejam más. Estão escritas nos livros e através dos livros nós iremos ser julgados. Através dessas ações que nós fizemos, que estão escritas no livro, nós iremos ser julgados. Mas nós iremos ser salvos através de Cristo Jesus. Que todos nós que estamos aqui possamos verdadeiramente aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas e assim saber qual é a vontade dele para nós e deixarmos sermos transformados pelo Espírito Santo. Nos abençoa, nos fortalece e nos ajuda. Durante essa semana, Senhor Deus, a partir de amanhã, dedicarmos tempo para que nós possamos orar ao Senhor e assim sermos transformados cada vez mais. Nos abençoa agora, queremos participar desse momento de confraternização, que o Senhor nos abençoe a todos e possamos trazer novamente sexta-feira para estarmos aqui para aprendermos mais do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que te pedimos e te agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que todos tenhamos uma restante de noite e de semana na presença de nosso Deus. Amém. Portanto, aí, concluída a oratória alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do bairro de Alvorene. E agora vamos à sopa. Valeu, Jesus!